Viva, boa tarde, sejam bem-vindos. Começa agora o debate da semana, hoje com Miguel Silva Gouveia no estúdio e Joaquim Sousa via Zoom. O terceiro elemento deste painel, Pedro Coelho, encontra-se em viagem, pelo que não poderá se juntar a nós. Por isso, boa tarde aos dois. Viva Ruben, viva Pedro. Pedro não, Joaquim. Joaquim aqui. Pedro está em trânsito para a Quinta Vigia, não é? Para a Madeira, para a Madeira. Neste último debate da semana de 2024, vamos centrar-nos num balanço ao ano que está a fechar, com as devidas perspectivas para 2025. Política, turismo e desporto serão os tópicos em cima da mesa, mas antes de avançarmos, como é habitual, pedia a cada um dos nossos convidados que nos apresentasse a frase da semana ou um tema que seja suscetível de comentário e podemos começar por si, Miguel Silva Gouveia. Bom, obrigado, Ruben. Queria, antes de mais, cumprimentar todos os nossos ouvintes e também agradecer toda a atenção que nos deram durante este ano que agora termina. Um, Havia um manancial de frases que poderiam ser escolhidas esta semana, semana fértil em mensagens de Natal, e nessas mensagens de Natal muitos recados nas entrelinhas, desde Presidente da República, Primeiro-Ministro, oposição, aqui na Madeira também, Presidente do Governo e oposição. Mas houve uma frase que foi proferida hoje que eu escolhi relevar como a frase da semana, e é uma frase do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, quando já numa ação quase de pré-campanha, refere ao Diário de Notícias da Madeira: eu preciso que me ajudem, sobretudo nas próximas eleições, a meter isto na ordem. Um, Continua dizendo que há uma polarização e radicalização na vida política que só beneficia os maiores populistas e os maiores demagogos que visam provocar instabilidade, ódio e calúnia. Bom, na primeira parte, colocar isto na ordem, aquilo que na verdade está aqui implícito é colocar ordem na democracia, mas devia ser ao contrário. A democracia é a ordem em si. E por Miguel Albuquerque não estar satisfeito com o quadro parlamentar que os madeirenses elegeram, não lhe dá o direito de considerar uma desordem. Acho que os madeirenses serão sempre soberanos, e quando alguém tenta pôr ordem na democracia, normalmente caímos para situações subdemocráticas de má memória, e espero que não seja isso que esteja na intenção do Presidente do Governo. Na segunda parte, na questão de algumas pessoas quererem criar instabilidade e ódio e calúnia, eu aí concordo com ele, mas na medida em que são os próprios membros do governo, encabeçado por ele, que muitas vezes são os principais provocadores deste tipo de situações. Todos estamos lembrados de Miguel Albuquerque a chamar a oposição de idiotas úteis, de estúpidos, de parvos. Mais recentemente, este ano, o presidente, o secretário da Saúde, um, teve umas declarações bastante infelizes, onde refere que na Madeira não tem lugar anormais, incompetentes e canalhas. Portanto, se isto não é uma forma de caluniar, de destilar ódio, de provocar uma quase menorização do discurso político, eu acho que concordo com o Miguel Albuquerque que é preciso começar em casa, ele próprio que deu o exemplo, e os seus secretários, sem ofender, e começar a discutir ideias em vez de pessoas. Muito bem. Joaquim Sousa, que frase é que nos traz esta semana? Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Espero que todos tenham passado umas ótimas festas, que esteja tudo a correr de acordo e de agrado com todos e cada um, principalmente em família, em paz, em grande harmonia.
cumprimentar-te a ti, Ruben, naturalmente, ao Miguel, com grande afeto, e ao Pedro também, e sem esquecer o Ricardo, e desejar daqui rápidas melhoras em virtude do acidente que ontem mesmo teve. Subscrevo, Eh, subscrevo. Realmente concordo com grande parte do que o Miguel disse, até porque tem sido um ano agridoce para nós e, efetivamente, também sou capaz de concordar com o presidente do governo nesta frase que o Miguel apresentou, que não era aquela que eu tinha escolhido até ter lido estas notícias hoje por volta da hora do almoço. Trazia aqui uma situação que também envolvia o PSD, que era a questão da sede fechada, não é? Até a passagem de ano e o conceito de democracia à moda de cada um, mas realmente as declarações do Presidente do Governo hoje ultrapassam tudo o que é aceitável. E não vale a pena estar aqui a replicar, porque efetivamente quem quer meter a democracia na ordem é por ter um grave problema com a democracia e tudo aquilo que nós temos ouvido ao longo dos últimos meses a ser dito e aquilo que é feito por quem nos governa, de certeza que leva a que nos faça pensar que precisamos de pôr essas pessoas na ordem e claramente dizer-lhe a eles que a democracia é das pessoas e que a sublime honra de qualquer pessoa que participa da sua comunidade é servir a mesma comunidade e não querer castrar, não ser dono da democracia, ser dono da moral, ser dono da liberdade. Portanto, sem dúvida, penso que Miguel Albuquerque termina o ano como passou o ano, com algumas tiradas que claramente não ajudam em nada a normalizar a vivência democrática e, antes pelo contrário, estamos a entrar numa espiral populista, demagoga, em que vale tudo, em que a pessoa em si mesmo, portanto, na sua figura, acaba por sobrepor àquilo que é o princípio da democracia e das comunidades, que é a própria comunidade e o serviço à comunidade. Muito bem. Partimos então para a análise política, passando em revista aquilo que foi o ano de 2024, que acaba quase como começou, com eleições regionais à porta. Casos judiciais e suspeitas de corrupção abalaram o governo regional, que parece não sair de uma crise profunda na qual mergulhou em janeiro, e nem as eleições de 26 de maio resolveram o problema, uma vez que o Chega fez cair o executivo de Miguel Albuquerque com uma moção de censura já depois de o orçamento para 2025 ter sido chumbado. É um clima de incerteza que parece não ter fim, ainda para mais com o PSD Madeira também dividido internamente e a oposição a não conseguir tirar partido de todo este contexto. Miguel Silva Gouveia, como é que analisa este ano que passou em termos políticos a nível regional? Conturbado, Sem dúvida. imprevisível. Sem dúvida. Aliás, politicamente, o país, o nosso país, está a viver uma instabilidade já há quase um ano e meio, eh, um ano e 3 meses, digamos assim. Se nós tivermos em consideração que um governo com maioria absoluta foi deitado abaixo e foi dissolvida uma maioria parlamentar por causa de uma De um situação, de um parágrafo. caso judicial, de um parágrafo, não é? Se tivermos em consideração que a Madeira tem sido pródiga a nível nacional com estas situações de inquéritos judiciais e não deixa de ser um pouco até caricato, eh, se me permites aqui falar também nos inquéritos judiciais, mas abordar um pouco daquela que tem sido a linha, a narrativa Das denúncias anónimas. das. Não, as denúncias anónimas, podemos falar sobre isso mais à frente, mas eu queria falar da narrativa deste governo da República, Ah, ok. que parece que encontrou na percepção de insegurança um manancial de comunicação a ponto do primeiro-ministro vir falar a público, colocando-se quase como
o mandante das rusgas policiais que são feitas no Martim Moniz e noutros sítios com um discurso securitário. E aquilo que tem sido dado a transmitir ao país é que, com essas rusgas, uma delas, a última mais conhecida, tanto quando se sabe, só foi capturado ou foi apreendido um telemóvel e uma navalha de dois cidadãos portugueses que foram quase, pelo primeiro-ministro, assumidos como culpados, já responsáveis como criminosos. E há aqui uma dualidade grave quando vemos na Madeira o mesmo primeiro-ministro dizer que os elementos do seu partido, que são arguidos, sobre os quais impendem um conjunto de investigações, e sobre os quais têm o direito à presunção de inocência, na Madeira não se passa nada. Ora, não podemos fechar os olhos a esta clara discriminação. Ou são todos inocentes até prova em contrário, ou o Primeiro-Ministro diz que terá que dizer que são todos culpados, como faz com o resto, ou com aquilo que se tem passado em Lisboa. Daí, se calhar, a dificuldade em ouvir Luís Montenegro falar sobre o PSD Madeira e sobre aquilo que se está a passar na Madeira. Arranja sempre desculpas e respostas evasivas. E isto acaba por ser um pouco o mote daquilo que se sente na política regional. A política regional caiu num quadrante a nível nacional que é altamente tóxico. É uma área que ninguém quer tocar, ninguém quer mexer, ninguém se quer comprometer. Nem o PSD a nível nacional quer se comprometer com o PSD regional, nem o PS a nível nacional se quer comprometer com o PS regional, porque na verdade aquilo que se prevê, e as sondagens, como vocês deram uma, prevê-se que a manter os mesmos atores políticos Fica tudo na mesma. ficará tudo na mesma, e isto mostra também o desgaste que não só as entidades partidárias tiveram durante este ano de 2024, mas sobretudo os atores políticos que caíram fortemente na desconfiança e no descrédito, e a vossa sondagem também dá um pouco levanta um pouco o véu sobre isso, porque pessoas que, em termos de popularidade, há uns anos tinham largamente mais de 50%, agora andam na casa dos 20%, e são os dois provavelmente que se assumirão como novamente putativos candidatos a presidentes do Governo Regional. Partindo desta linha de pensamento do Miguel Silva Gouveia, Joaquim, um, certamente dará também a sua visão sobre ou passar em revista aquilo que foi a situação política de 2024 aqui na Madeira, mas aproveitava este gancho para perguntar se deve haver eleições internas tanto no PSD como no PS. Os atuais líderes, tanto Miguel Albuquerque como Paulo Cafofo, devem de se sujeitar a esse escrutínio dentro dos seus próprios partidos antes de se candidatarem às regionais. Bem, não sendo nem militante do PSD nem do Partido Socialista, mas se estivesse na condição de líder quer de um quer do outro, naturalmente que defenderia as eleições internas até para legitimar a mesma liderança. No caso de Miguel Albuquerque, em função de todo o processo que temos acompanhado ao longo destes últimos meses, não só com o próprio, mas principalmente com a sua equipa governativa, onde mais de 50% dos secretários são arguidos, ou o seu próprio Delfim, que acaba por se afastar da Câmara do Funchal nas condições em que nós sabemos. E, portanto, acho que sim, que mudaram as condições que levaram a que Miguel Albuquerque fosse eleito, sabendo nós, processualmente, como é que a coisa decorreu, e por isso, naturalmente, que defenderia uma nova eleição interna, para que o mesmo se legitimasse e que para outros atores pudessem aparecer, para além do que de Manuel António Correia, que já se apresentou e se disponibilizou
corporizar uma nova visão dentro do PSD, mas também, no caso do Partido Socialista, consideraria importante, se estivesse na posição de Paulo Cafofo, em virtude das derrotas eleitorais que tem tido e das sondagens que têm saído, que claramente mostram que a atual solução que o Partido Socialista apresenta não é alternativa à não solução ou à solução que Miguel Albuquerque, a título pessoal, nos apresenta pelo PSD. Por isso, acho que seria importante, até para a vivência democrática, que em ambos os partidos pudesse haver uma relegitimação dos respectivos líderes. Uhum. Relativamente à situação que a Madeira tem enfrentado ao longo do último ano, reparem, nós estamos aqui num conjunto de situações que, que, que em si mesmo são perniciosas. Se nós nos lembrarmos do que Miguel Albuquerque disse, quando da situação de António Costa à data primeiro-ministro com maioria absoluta, onde disse que em função de qualquer suspeita para bem do Estado democrático e da legitimidade do papel, inclusive, dos políticos, António Costa fez muito bem em afastar-se. Mas, quando passado poucos meses, lhe sai a ele, que naturalmente já se vinha a falar em surdina há muito tempo, que seria constituído arguido, Miguel Albuquerque tem feito tudo para inviabilizar essa condição de responsabilidade da própria democracia e dos eleitos. Miguel Albuquerque diz que está disponível para responder perante as autoridades, mas na realidade essa disponibilidade não é uma disponibilidade real. Ele tem recusado naturalmente contribuir para o cabal esclarecimento dos processos e pior que isso, é dando a ideia que ele, com a imunidade que goza, pode-se refugiar nesta. Efetivamente é verdade que ganhou as eleições de maio, ganhou as eleições internas do PSD, segundo as sondagens, se forem eleições, poderá naturalmente ganhar estas novas eleições. Agora, todos sabemos que corremos o sério risco de, com estes atores políticos, e se as eleições forem marcadas no mais curto espaço de tempo, não permitindo ou não ocorrendo essas eleições internas que deem novo respaldo às lideranças quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, que vamos estar, muito provavelmente, segundo aquilo que as sondagens nos dizem, durante um ano e meio, numa situação de forte instabilidade política, provavelmente a ser governados por duodécimos, porque efetivamente não se traz nada de novo. E a ideia que dá é que perdemos um ano relativamente àquilo que é o nosso desenvolvimento e a nossa vida coletiva enquanto comunidade. Miguel Sim. queria Não, eu intervir. ia dizer precisamente, ou ia concluir com aquilo que o Joaquim acabou de dizer, que neste último ano o balanço da política regional é que foi efetivamente um ano perdido. Foi um ano onde passámos, praticamente o tempo todo a discutir pessoas, o debate político regional, mesmo no Parlamento, foi absorvido na sua esmagadora maioria por acusações e ataques pessoalizados de parte a parte e não houve tampouco uma única ideia que nos lembrássemos que seja ideia mobilizadora para a região. Aquilo que se discutiu são assuntos que estão na ordem do dia a nível nacional e que são transpostos para cá. São as obras que estão no terreno, que já foram negociadas quase em 2020 com o PRR. Não há nada de novo que este ano tenha trazido à política regional. Foi um ano simplesmente de gestão corrente. E obviamente os madeirenses, ou todos nós, pagaremos por isso. Só não foi o pior porque a economia cresceu de uma forma substancial muito por causa do turismo, mas o turismo, obviamente, não depende muito da vontade do governo regional. As pessoas vêm para cá
porque o turismo está a crescer um pouco por todo o uhum. mundo e em Portugal também. Não me parece que seja um mérito ou de uma nova estratégia de promoção da região que tenha trazido gente. Não, é um crescimento normal que se está a assistir em várias paragens, mas na prática, aquilo que se assiste é uma estagnação política. E é preciso, de facto, mudar a forma como se faz política na Madeira, porque, caso contrário, andamos aqui a trabalhar só para manter aquilo que temos e não para construir um projeto alternativo ganhador. Só para concluir, só um reparo: não foi o Chega que deitou o governo abaixo, foram todos os partidos da Uhum. oposição a este Apresentou governo, a moção, tem esse... apresentou a moção, mas Sim, sim, todos sim. votaram favoravelmente. Uhum. Todos. E isto também deve ser motivo de reflexão O ONU não a pode quem estar deu, só sem não do pode estar Chega. só num partido, mas a quem deu posse a este governo, porque não exigiu nenhum compromisso de que este governo iria ter uma situação estável, e hoje vemos, como diz o Joaquim, como lembrou o Joaquim e bem, estamos na iminência de poder ter, não é um governo por duodécimos durante 18 meses, porque tem um ano em que o presidente não pode dissolver, o Presidente da República não pode dissolver os parlamentos, nos últimos 6 meses do mandato e nos primeiros 6 meses do mandato do novo Presidente da República, e nos primeiros 6 meses da tomada de posse da Assembleia também não pode ser dissolvida. Isso empurra-nos para setembro de 2026, umas potenciais novas eleições. E se chegamos a esta situação, se tudo ficar na mesma, se com Miguel Albuquerque à frente dos destinos do PSD, mais votado, se os partidos mantiverem todos a mesma leitura que com Miguel Albuquerque não, aliás, que é aquilo que se sabe É isso agora, que vai acontecer. provavelmente o que vai acontecer é que um governo encabeçado com Miguel Albuquerque não passa na moção de confiança e fica demissionário, fica em gestão imediatamente a seguir. Até E quem é que 2026. tem responsabilidades de encontrar soluções de governo? A pessoa que, se calhar, se não tivesse dado posse a este governo, exigisse um compromisso escrito mais seguro, o representante da República, Era aí que eu queria chegar. hoje estaríamos, se calhar, noutra. Aliás, como o Miguel está a dizer e bem, Sim, sim. Irineu Barreto é um dos grandes responsáveis pela instabilidade que nós temos na Madeira. Ainda, Uh, ainda- can- ainda esta semana, permita-me só interromper, Luís Marcos Mendes fez questão de sublinhar essa questão no seu espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, a dizer que Irineu Cabral Barreto deveria ter gerido a situação de outra forma e deveria ter reunido com os partidos antes sequer da moção de censura ter sido votada. o representante da República dá a ideia que reúne com Miguel Albuquerque e recebe os restantes. Ou seja, Isso é desculpa, Joaquim, mas esta situação do comentador Luís Marcos Mendes não abona muito em favor da sua candidatura à presidência da não, República, manifestamente porque não. aquilo que ele está a propor é um imiscuir do representante da República num Parlamento que ele não tem Uhum, uhum. Essa, essa, essa autoridade, responsabilidade. não tem essa autoridade. Exatamente, Agora, exatamente. tem autoridade de dar posse a um governo. E é bom lembrar que quando António Costa montou a geringonça, na altura era Presidente da República, Cavaco Silva, foi obrigado a ter um documento escrito onde as três forças que constituíam a designada geringonça, mas da coligação de esquerda, chamamos-lhe assim que é mais correto, tiveram que assinar um documento, e a verdade é que esse documento e essa coligação Foi durou a garantido, legislatura toda, funcionava. foi uma Exatamente. garantia. Agora, o representante da República, se bem se recordam, na própria semana das eleições, logo se soube o resultado das eleições, começou a ouvir os partidos e nem quis saber de eventuais soluções alternativas de A governo. urgência era ter A orçamento. urgência era ter orçamento e ter um governo. E parece que a pressa é inimiga da perfeição e aqui estamos, o ano ainda não acabou e já temos um governo outra vez demissionário. Naturalmente. E isto é extremamente preocupante porque todas estas situações onde as diferentes autoridades, instituições da região acabam por dar a ideia que não funcionam, também são passíveis
em primeiro lugar, de afastar as pessoas da vida democrática e, em segundo lugar, de naturalmente dar força aos partidos populistas, porque realmente aquilo que se vê e o comportamento do Presidente da República, reitero aí, mais uma vez, tem sido não de estabilidade da própria região, não de tranquilidade, mas pelo facto de dar a ideia que está completamente alinhado com um dos lados, acaba por criar aqui uma grande instabilidade e depois fica mal ao Presidente da República, com todo o respeito que tenho pelo mesmo, vir dar a ideia, vir transmitir que, bem, eu tinha a ideia, eu sabia que ia correr bem, quando na realidade toda a gente adivinhava que não iria correr bem. Mais cedo ou mais tarde, eu defendi aqui que seria mais tarde, mas a verdade é que era aqui uma bomba pronta a explodir, que explodiu um pouco mais cedo do que seria expectável, pelo menos da minha parte, mas que efetivamente não dava qualquer garantia de que esta legislatura poderia chegar ao fim. E agora acredita que Marcelo será sensível? A pergunta é extensível aos dois. Acreditam que, Oh, mas começando por si, Joaquim, Ruben, acredita que vai estender o prazo ao máximo ou vai marcar já rapidamente as eleições, como defende, por exemplo, o Miguel Albuquerque? eu disse aqui há 15 dias que achava que Marcelo Rebelo de Sousa estava, porque tem o perfil que conhecemos, eh, estava desagradado com ele próprio, com a solução da eleição imediata. Por um lado. E por outro lado, ele entende também que um novo período eleitoral implica nova legitimação dos atores políticos. Manuel António Correia, pelo que sei, fez-lhe chegar o seu pedido de tempo para que o PSD Madeira pudesse realizar essas mesmas eleições internas e depois sim as eleições de termos regionais. A ideia que tenho neste momento é que Marcelo Rebelo de Sousa poderá ser sensível ao pedido de Manuel António Correia para estender esse prazo para que efetivamente possa haver uma legitimação nova de Miguel Albuquerque ou então eleições que levem a uma nova solução que possa evitar esta crise contínua. Não vamos sequer imaginar o que seria estar aqui durante 18 meses numa situação de perfeita instabilidade governativa, como aquela que temos tido neste último ano. Não, Miguel. sobre isto eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem duas hipóteses. Ou marca as eleições tão cedo quanto possível, para ser possível ainda, na provável circunstância de que o programa de governo não passe com Miguel Albuquerque e tenhamos de ter novas eleições em 2025, dar tempo de fazê-las em setembro, provavelmente coincidentes ou não com as autárquicas, mas aí 2 semanas, porque o prazo, a tomada de posse do Presidente da República, normalmente é em março, a meados de março. Portanto, se contarmos 6 meses para trás, estamos a falar Daria aqui ali 14, 15, sim. de setembro. Sim, 14, Portanto, a 15 de setembro. partir de 15 de setembro, Marcelo Rebelo de Sousa já não pode dissolver o Parlamento. Portanto, a marcar as eleições numa data que se está aqui a pensar ser 8 de março, se a tomada de posse for imediata, da Assembleia for imediatamente a seguir, ainda há aqui um espaço para poder haver umas eleições. Não havendo esta possibilidade, acho que será, e esta acredito que seja a probabilidade mais forte, que Marcelo Rebelo de Sousa vá dar mais tempo, assumindo que já não vai dissolver mais nenhuma Assembleia. Aliás, ele já é recordista de dissolução de parlamentos, portanto ele não precisa de. Só se fosse o Ronaldo, que queria sempre bater o seu próprio recorde. Será possível que prolongue mais um pouco a convocação das eleições, provavelmente para abril, para dar tempo aos partidos se clarificarem e surgir uma solução ou um quadro parlamentar que dê alguma garantia de estabilidade. Na certeza, porém, de que a democracia tem sempre soluções para os problemas das regiões democráticas. Só as ditaduras é que não. Ditaduras só têm uma solução,
que é que está na cabeça do ditador. Mas as democracias têm sempre. E a nossa também tem. E ainda que sejam as eleições a 8 de março, ainda que ou que vão os mesmos atores nas lideranças dos mesmos partidos, a democracia encontra sempre soluções. Muito bem, bonita forma de fechar este capítulo político. Avancemos para o turismo. Melhor destino insular do mundo e da Europa, recordes atrás de recordes e a hotelaria a faturar como nunca, mas ao reverso da medalha, pontos turísticos cada vez mais congestionados, lei da selva nas rentacars e os residentes a ficarem saturados do tão badalado overtourism. Excesso de turismo que nas contas do governo não existe e é fruto da imaginação de alguns entendidos na matéria. Miguel, temos turismo a mais? Estamos a chegar a um ponto de não retorno? Bom, este é um tema muito interessante e acho que deve ser debatido 2020, em 2025 com a profundidade que merece. Uhum. Eu quero dizer isto com a profundidade que merece, no sentido de que deve-se tentar expurgar muitas das dialéticas partidárias que usam este tema como arma de arremesso. Analisar os dados, como os dados são crus, e comparar, fazer um benchmark com outras paragens. Que os há, que normalmente é o rácio de turista por população. E uma das cidades onde o rácio é maior é Barcelona. E nós assistimos aquilo que se está neste momento a passar em Barcelona com algumas revoltas episódicas, pontuais, mas que vão se tornando cada vez mais comuns dos cidadãos, dos moradores de Barcelona, para com os turistas que lá vão. Aqui na Madeira nós começamos a ter alguns indícios de que as coisas podem correr mal. E não acredito que seja enfiando a cabeça na areia e fingindo que não há aqui potencial para problema, que se consiga encontrar atempadamente soluções para um potencial overtourism. Eu recordo que em 2016, quando nós na Câmara do Funchal quisemos implementar uma taxa turística, fomos acusados quase de querer matar a economia madeirense, de querer, enfim, de querer afugentar o turismo da região. De 2016 até agora, se tivéssemos tido ou se tivéssemos arrecadado a taxa turística que ultrapassava os 20 milhões de euros, poderíamos já estar a criar programas de prevenção e de proteção a algumas situações perniciosas que o turismo tem vindo a fazer na Madeira, nomeadamente na área da habitação, foi uma área que não falaste. E para quem acha que isto está tudo na imaginação de alguém, basta ir ao site, pode ir ao idealista.pt ou outro equivalente e verifique os preços, quer das casas no Funchal, dos apartamentos, quer das rendas no Funchal, e digam-me se acham que a maior parte das casas que lá estão são para preços ou para poder de compra de madeirense. Claramente não é. Os preços viram-se inflacionar com a procura turística ter aumentado. A par desta situação, verificamos também o aumento da carga sobre a nossa estrutura rodoviária, de rentacares, a carga de percursos pedestres que têm sido cada vez mais, em alguns percursos pedestres, é bom que se refira, em alguns percursos pedestres, e não quero aqui estar se calhar puxar a brasa à minha sardinha, mas fizemos, a Associação do Caminho Real da Madeira fez uma conferência, a quarta conferência este ano, do Caminho Real, onde se abordou muito esta temática. E a temática da complementaridade da oferta do pedestrianismo, nomeadamente de percursos pedestres. A Madeira é muito procurada por percursos pedestres. A Madeira tem percursos, tem uma rede de percursos, se calhar, única no mundo. Não só nos caminhos reais, mas noutros trilhos e veredas. E com este dinheiro que agora começou a ser aplicado, nomeadamente nas taxas turísticas, que agora parece que já não é problema, se calhar era a cor
por ser a cor da confiança, é que iria matar a galinha dos ovos de ouro da economia regional. Mas como a galinha agora é laranja, ou a galinha diga a cor é laranja, agora já pode ser feita, sem qualquer crítica. Mas ainda bem, e estou de acordo que se deve fazer. Mas deveria ser aplicado para limpar, para criar novos percursos, para dar complementaridade, para retirar, que temos muitos ainda, muitos deles fechados. E outro dos problemas que está neste momento a ser também muito falado entre os profissionais do setor é a segurança. E não é a segurança, aquela segurança que se sente no centro da cidade. É a segurança das pessoas que vêm à Madeira e vão atrás de percursos, de trilhos que descarregam no GPS porque viram uma pessoa mais afoita que subiu lá um paradão qualquer e filmou e levou um drone atrás e disse, e querem repetir aquilo. E isto está a ser um problema aqui na Madeira, nos Açores. Eu acho que é importante juntar toda a gente, falarmos deste assunto sem complexos, falarmos do problema sem complexos, porque os problemas não são nossos, não são só nossos. Apesar de muitas vezes acharmos que vivemos no centro do mundo, mas há mais mundo para além da Ponta de São Lourenço e se calhar vermos como é que os nossos parceiros, como é que os nossos concorrentes estão a lidar com estas situações, deve ser um primeiro passo para a aprendizagem de aplicar aqui, de implementar medidas que venham, por um lado, permitir a que os madeirenses possam ter uma qualidade de vida que vão perdendo, e isso é inequívoco que vão perdendo, e por outro lado, manter a experiência única de quem nos visita para visitar a melhor ilha do mundo. Joaquim, faço a mesma questão. Parece-lhe que há excesso de turismo na Madeira? Bem, eu dividi esta questão aqui em outras micro-questões. Uhum. Em primeiro lugar, é importante encontrar aqui um equilíbrio entre o desenvolvimento turístico e a qualidade de vida que nós gostamos de ter na nossa terra, Pacato. garantindo ao mesmo tempo que os benefícios do turismo sejam distribuídos de forma equitativa, não só por quem trabalha diretamente com o turismo, mas também que chegue ao bolso dos cidadãos, que é uma coisa que tem sido difícil para grande parte dos madeirenses sentirem que este boom do turismo também lhes chega a eles e não lhe afeta apenas a vida deles. Muito bem. E isto Aliás, aqui, temos agora um anúncio de greve dos trabalhadores da hotelaria para o fim do ano, precisamente exatamente. uma questão salarial. Portanto, também é importante que os impactos negativos sejam minimizados. E nós temos aqui impactos que são difíceis para a vida das pessoas. Em primeiro lugar, logo à partida, o aumento do custo de vida. Uhum. E o aumento do custo de vida não é só o preço da habitação, que neste momento é proibitivo para os jovens regionais, e não é só para os jovens e para os menos jovens. E temos acompanhado isto ao longo destes últimos 2 anos, e se calhar pela falta de governo que temos tido, não temos tido soluções para estes problemas. O Miguel já levantou esta questão, que não é só nos pontos onde querem tirar a selfie mais rebelde ou mais radical, mas também no nosso dia a dia. Nós, na cidade do Funchal, por exemplo, onde nos aparecem com aumentos de renta-cars e de carros de aluguer, onde aparecem em contramão, onde fazem 30 por uma tropelias no trânsito, A questão do e isso também. estacionamento também, abusivo. Exatamente, em qualquer sítio, está a tornar a vida dos funchalenses difícil. E repito, isto pode levar, como o Miguel também já deu e bem o caso de Barcelona, mas tínhamos falado do caso de Veneza, que também foi emblemático, ou até em Lisboa, onde já se ouve Canárias muita também crítica, já. que já não os querem. Porquê? Porque a vida das pessoas, haver uma empresa que tenha lucro é importante, mas as pessoas vivem, as comunidades estão ali instaladas e nós, acima de tudo, e a política também serve para isso. Eu percebo que os capitalistas querem ganhar dinheiro, agora a política deve regulamentar formas de equilibrar entre aquilo que é o lucro e aquilo que é a vida das famílias, a vida das comunidades. Por outro lado, nós temos aqui situações de alguns lugares, e o Miguel também já falou nisso, e bem, que estão completamente sob pressão, porque pelas leis que conhecemos,
aliás, isso também acontece não só nas fotografias, mas também nos restaurantes. Há restaurantes que caem no Booking com boas referências e de repente deixaram de ser para nós, porque os preços naturalmente atualizam-se e tudo isso, e nós deixamos de poder lá ir. E, portanto, nós passamos a ser estranhos na nossa terra. E é importante que esta ideia não cresça, para que a animosidade em relação aos turistas também não aumente. E depois temos aqui a questão do impacto ambiental. Nós temos tido graves problemas a nível do ambiente, com este aumento Olha. brutal do turismo. Uhum. Reparem, por outro lado, temos a questão económica, que se nós estamos a ficar cada vez mais dependentes do turismo, se calhar estamos a ficar ainda mais vulneráveis, numa pequena economia como a nossa, periférica, ultraperiférica, que se ficar ultra dependente de uma só atividade. Reparem, nós tivemos recentemente, todos nós temos de memória disso, a questão da Covid-19 e o impacto que teve no setor. Portanto, é importante, e fala-se isto há muitos anos, diversificar a economia e encontrar alternativas para reduzir a dependência do turismo e encontrar formas de que o excesso, portanto, que o tentar ir buscar todas as moedas que há no milheiro não levem a criar na nossa comunidade aquela ideia de epá, mais não os queremos cá só os nossos, todos os outros não são bem-vindos. E isto é problemático, era importante que o governo refletisse sobre todas estas questões e, como o Miguel disse bem, que no próximo ano possamos discutir qual a sustentabilidade do turismo na região e definir qual o rumo que queremos para que não seja, não venhamos a dizer um dia que houve uma altura em que tivemos um setor que cresceu muito e depois acabou por, em grande parte, destruir a nossa qualidade de vida e o espaço agradável onde vivíamos. Caso para dizer menos é mais. 2024 também fica marcado pela implementação da taxa turística. Houve uma grande discussão se deveria ser de âmbito regional, implementada pelo governo, ou de âmbito municipal. O Miguel é suspeito, mas deduzo que. Sou Ó suspeito de ó, ó, tudo, ó, Ruben, até porque o recordo-me bem Miguel que andei a sofreu por pregar no isso, não é? deserto, sozinho, Exatamente. quase. E o que o Miguel sofreu na altura enquanto Presidente da Câmara e tudo aquilo que lhe disseram que ia ser o coveiro do turismo na Madeira e portanto ele queria destruir a economia regional Mas e agora de todos repente, renderam-se. ou seja, se calhar é aquela ideia de que, bem, ele tinha razão, mas a razão chegou-lhe mais tarde. Mas E é isto que é mau era na a política. pessoa errada para implementar a ideia Exatamente. certa. Acho que essa é a ideia Mas ainda assim do o Governo PSD. Regional vai buscar uma taxa às levadas, aos percursos pedestres, por exemplo. Há uma questão legal das taxas turísticas. Esta taxa de dormida que se aplica, Uhum, uhum. só tem enquadramento legal no tecido constitucional português se for aplicada pelos municípios. E tem que existir uma relação de reciprocidade, chama-se uma relação sinalagmática, ou seja, o turista paga, mas tem que estar a pagar um serviço do qual usufrui. Caso contrário, a taxa seria ilegal. Ora, esse serviço que usufrui tem que ser transparente e tem que ser escrutinado, e os municípios têm competências nessa matéria para poder prestar esses serviços, seja na criação de melhores jardins, manutenção de jardins, manutenção de percursos pedestres, oferta turística em termos de espetáculos e diversidade cultural, um conjunto de, enfim, não quer dizer que o Governo Regional não possa ter também essa missão de desenvolver, nomeadamente na área da programação cultural, como tem o feito, mas de acordo com tudo o que está tipificado para taxas dormidas a nível nacional, são os municípios que têm essa obrigatoriedade. O que pode existir, como aconteceu, por exemplo, no Algarve, foi que os municípios, no seu todo, criaram uma taxa única com um mecanismo, ou pelo menos falou-se de um mecanismo de compensação entre municípios. E acho que isso seria, se calhar, mais adequado à Madeira. Por exemplo, no Funchal, é largamente o maior beneficiado por
pela taxa turística, e ainda hoje verificou-se que a taxa de cruzeiros que vai ser paga vai permitir ao Funchal embolsar cerca de 1,7 milhões de euros por ano. Mas sabemos que muitos dos cruzeiristas, quando saem, visitam Funchal e vão a alguns dos concelhos limítrofes, ou outros fazem um passeio pela ilha. Portanto, poderia aqui existir, de alguma forma, uma compensação, um mecanismo de equilíbrio para poder também beneficiar alguns dos concelhos que são visitados. Isso na altura também se falou, na altura que queríamos implementar a taxa no Funchal, mas como todos os municípios que eram PSD eram contra a taxa turística, nunca se chegou a um consenso. Agora, pelos vistos, toda a gente é a favor, e se toda a gente é a favor, acho que deveria efetivamente ser analisada essa possibilidade, porque queixam-se muito os nossos colegas autarcas da Costa Norte de que a promoção da Madeira é muito feita à custa das imagens da Costa Norte, mas depois as receitas ficam todas a Uhum. sul. E acho que têm alguma legítima pretensão de poder ver compensadas essas necessidades também de investimento. E acho que faria algum sentido poder criar esse mecanismo intermunicipal. Até porque há milhares de pessoas que passam em Porto Muniz ou em Santana, mas não pernoitam nesses Exatamente, aí concelhos. é que está ou a perversidade de uma taxa turística exclusivamente pela pernoita, é que se as pessoas dormem num determinado local, acabam por pagar só a esse local, não sendo Uhum, uhum. possível depois de distribuir pelos sítios onde andam durante o dia. E o movimento é conhecido e é pendular. E hoje, graças a Deus, temos a facilidade de poder, junto das operadoras de telemóvel, saber os fluxos. Sim, Toda a sim. gente anda com telefone, saber os fluxos de turísticos na região. Basta trabalhá-los, trabalhar os dados e procurar um sistema de Uhum. distribuição justa, eh, também na taxa turística. Joaquim, parece-lhe certo haver este mecanismo de compensação? É a forma mais justa? Não, aliás, eu sempre defendi a taxa turística e nos moldes é que o Miguel está a dizer, porque a Lei 73 de 2013 diz isso mesmo. Portanto, estas taxas podem ser aplicadas pelas autarquias locais e, portanto, nestas entidades intermunicipais, foi o que aconteceu no Algarve. Agora, é óbvio que, mesmo que ficando no Funchal, há um peso sobre o território nos restantes concelhos da região. E por isso, sem dúvida, que seria de todo justo que houvesse uma redistribuição equitativa pelos mesmos em função dos fluxos que existem, e há formas claras e não muito complicadas de verificar os mesmos. Agora, há aqui um ponto que é fundamental, e aqui vê-se a baixa política que por vezes nós temos. Nós acompanhámos aquilo que foram as campanhas contra, na altura, a presença da Câmara do Funchal por querer aplicar, e vimos isso também em relação a Santa Cruz, e a verdade é que, passado não muito tempo, nós temos o conjunto dos autarcas do PSD a defender uma taxa que ia ser o fim do turismo. Eu entendo que para o Miguel isto seja quase que uma catarse de epá, se me tivesse ouvido há mais tempo, certamente que estaríamos aqui a aplicar e teríamos todos a ter vantagens em relação à mesma e a beneficiar da mesma Eu já para as disse nossas isso, comunidades. Joaquim. Eu disse que aquilo 2016, que poderíamos já ter agora. recebido, aquilo que poderíamos ter recebido de 2016 até este ano, que foi o ano da aplicação da taxa, dava, por exemplo, para comprar todos os terrenos da Praia Formosa e fazer lá um jardim público aberto a toda a E população repara, madeirense. e isto é gestão pública. E na gestão pública nós temos de ser muito responsáveis e não podemos andar aqui Mas com tricas político-partidárias. ó, Joaquim, a ironia ainda é maior quando a primeira voz que se levantou contra a taxa turística era então presidente da ACIF,
era Cristina Pedra, A doutora que é Cristina agora, Pedra, que é a atual Presidente da Câmara do atual Funchal. Presidente da Câmara e responsável pela primeira taxa cobrada no Funchal. Aliás, Portanto, a isto, doutora Cristina Pedra tem-nos mostrado que certamente tem jovem, devia ser muito boa em ginástica pela quantidade de flic-flacs que tem dado naquilo que era e é a sua opinião. o mundo dá muitas voltas. Muito bem, restam-nos 4 minutos para o final do programa e para fecharmos o último debate de 2024. Vamos dar um pontapé na crise política e chutamos para canto o assunto do turismo. Isto porque vamos falar de desporto. O Nacional subiu de divisão após uma campanha brilhante e o Marítimo, depois de descer, não conseguiu voltar à Primeira Liga. Uh, Pedia quase de forma telegráfica de quem é o mérito do lado do Nacional e a quem cabe atribuir o demérito do lado do Marítimo, pela situação em que um e outro viveram a época passada. Bom, Ruben, isso, de facto, tentar pessoalizar numa única figura o mérito de um trabalho que é de equipa, o mérito ou demérito de um trabalho que é conjunto é sempre complicado, mas eu, os louros vou atribuí-los a Tiago Margarido, que foi de facto um treinador que soube liderar e que soube motivar uma equipa onde as expectativas não eram assim muito elevadas e conseguiu levar o Nacional à Primeira Liga E ainda o está a fazer, por sinal. e ainda o está a fazer. No Marítimo, eu não vou, obviamente, como sou parte interessada, não vou pessoalizar, vou deixar o Joaquim comentar, quem achar que. Mas fica o meu desejo que este ano possamos nós, este ano, Ainda é possível. 2025, ao próximo ano, possamos nós estar a celebrar uma subida do Uhum, Marítimo. uhum. É difícil, é complicado, mas enquanto houver vida, enquanto houver possibilidade de matemática, temos que seguir o nosso sonho, que é voltar a levar o Marítimo à Primeira Liga. Joaquim, Sem dúvida. mérito e demérito do lado do Nacional e do lado do Marítimo. É assim, eu nesse questão do mérito, eu concordo com o Miguel. Portanto, é um trabalho de equipa e Uhum. não de alguém a título individual, porque por muito bom que fosse Tiago Margarido, se a direção não lhe desse estabilidade e condições e os jogadores e também a sorte, porque a bola neste caso entra ou não entra e aí a bola que bate no poste muitas das vezes condiciona uma época. Portanto, o mérito do Nacional foi a estabilidade que a administração foi capaz de dar a uma equipa com pouquíssimas expectativas no início da época. Se nós recordarmos ao início da época passada, o Nacional não era de todo candidato a subir e tinha uma equipa que à partida poderia lutar para não descer, e a verdade é que a estabilidade que foi dada à equipa, um treinador com rasgo e capacidade de compreender as fragilidades e as valências dos seus jogadores, levou a que o Nacional tivesse tido uma subida de toda inesperada, mas muito meritória, e que este ano está a fazer um campeonato regular dentro daquilo que é o seu investimento e a sua capacidade de investimento na questão da bola. Relativamente ao Marítimo, é claramente um caso de uma instabilidade profunda. O Marítimo, a nível diretivo, não consegue estabilizar, a nível da direção técnica do futebol também não. A mudança de treinador sucessiva e parece-me que o Marítimo este ano tinha plantel para subir divisão e por isso Não diz entender. isso como um facto já consumado, a não subida, não é? Não, Tinha, não, não já dou, não tem. dou. Aliás, eu quando digo não tem, ó Miguel, tinha no início da época, portanto era previsível que tivesse a lutar sistematicamente pelos primeiros lugares. Agora, esta instabilidade, que eu espero que agora tenha terminado, realmente foi um contra nesta época que à partida, analisando os plantéis, analisando a estrutura do clube, a sua história também, viria a levar o Marítimo, e espero que venha de regresso ao lugar onde merece, que é a Primeira Liga. Muito bem, chegamos ao fim do último debate da semana de 2024, que estará de regresso em 2025. Miguel Silva Gouveia, Joaquim Sousa, muito obrigado pela vossa presença e a todos os que nos seguem, um bom ano. Obrigado, Bom Ruben. ano. Obrigado, Ruben. Bom ano a todos.